E como diria Dorothy, não há lugar como o lar. E a videoaula de hoje nasceu aí da sugestão de um assinante. Aliás, se você tem ideias aí, quer uma sugestão, quer uma videoaula, bota aí nos comentários, fala o que você quer assistir que a gente produz. Hoje vamos falar sobre os deuses lares, ou simplesmente lares, né? Bom, o que são os lares? Os lares eram uma espécie de divindade romana, mas não como os grandes deuses, Júpiter, Apolo, Mercúrio, Vênus, não. Os deuses lares eram deuses familiares, eram deuses particulares. Bom, para a gente entender isso bem aí, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a religião romana é basicamente uma religião doméstica, muito menos pública. Aliás, quando você vai dar uma olhada na estrutura religiosa romana, você percebe inclusive que eles não têm exatamente uma camada sacerdotal, tá? Os sacerdotes romanos eles estavam muito mais para funcionários públicos do que para uma camada sacerdotal, uma camada eclesiástica. Muitos dos sacerdotes romanos eles tinham uma outra função além da função sacerdotal. Muitas vezes o cara era, sei lá, açougueiro e quando existiam cerimônias públicas, lá estava ele trabalhando de sacerdote. Então, volta lá. A religião romana é basicamente uma religião doméstica. Então, além dessas divindades populares aí que você vai encontrar nos grandes templos, que nós estamos falando, né? Júpiter, Mercúrio, né? Vênus, Marte, entre outras, você vai encontrar essa divindade chamada de Deus Lar, ou, como era mais comum ver, chamado no plural, deuses lares. Bom, os deuses lares, eles eram uma espécie de divindade sem nome, até mesmo sem quantidade, mas sempre nessa ideia de plural. A própria origem dos deuses lares é meio confusa, né? Você encontra mitos ali que vão falar da origem desses deuses lares como descendente dos deuses. Tem uma bastante popular ali que fala que Júpiter se apaixonou por uma ninfa chamada Lara, né? Só que essa ninfa chamada Lara não quis nada com Zeus. Zeus, pau da vida, vai lá, arranca a língua de Lara, chama Mercúrio e pede para levar ela para o mundo de Hades, né, para o mundo de Plutão, né, o inferno romano, né, e no meio do caminho Mercúrio violenta Lara e de Lara nasceram 2 filhos gêmeos sem nome, né, que seriam os deuses lares, numa referência aí aos gêmeos do tipo Rômulo e Remo, Castor e Pólux, né, mas essa nem era a imagem mais comum dos deuses lares romanos. A palavra lar, né, ela tem toda uma discussão ali entre os estudiosos da língua. Alguns falam que lar tem no sentido de senhor, né, que virou ali no inglês a palavra lord, né, mas que outros discordam e falam que lar tem muito mais a raiz ali vinda de larva, que seria algo como fantasma, né? Mas o lar, né, a maioria dos historiadores ele acaba concordando, diz que seria como as almas dos antepassados, né? Os espíritos daqueles que já morreram e que hoje protegem aqueles que vivem numa determinada família, né? Então os lares seriam espíritos protetores, espíritos familiares que protegem a família. Bom, abre mais um parênteses aí para a gente entender um negócio importante. Família romana não é essa ideia de família consanguínea que a gente tem. A família romana ela é bem mais estendida. Ela é a ideia de que todo mundo que vive sob um mesmo teto pertence a uma família. A palavra família às vezes era usada inclusive para definir tropa, né? Grupo armado, né, que convive no mesmo quartel. Aquilo é uma família, né? Mas
família seria todo mundo que vive, né, sob um mesmo teto, ou seja, incluiria as pessoas da família, como a gente chama mesmo, e aí, servos, escravos, agregados, né, clientes, pessoas que convivem dentro daquele espaço. Todos aqueles seriam protegidos pelos lares. Tanto que da palavra lar vai derivar uma série de outras palavras do latim que vai sobreviver para as línguas neolatinas, né? Por exemplo, existia um tipo de altar, né, para o deus lar chamado de larário, né? O larário geralmente ficava no átrio, que era a entrada principal da casa romana, mas às vezes ele ficava na cozinha, né? Às vezes a casa podia ter mais de um larário. E quando o larário estava na cozinha, geralmente ele estava próximo do fogo, né? O fogo, que era o espaço onde se preparava o alimento, o fogo, que era o espaço onde a família se reunia quando a noite esfriava, né? E esse fogo era chamado de lareira, né? De lareira, né? Deriva de larário, que vem do deus lar, né? Aquele espaço do aconchego, aquele espaço da proteção, onde todo mundo é acolhido em volta e protegido, né? Percebe então que o deus lar tem essa imagem muito mais próxima do ser humano do que os deuses que estão lá distantes, afastados, né? O deus lar é um deus amigo, é um deus próximo, né? Acredita-se inclusive, né, que na tradição cristã, principalmente entre os católicos, né, que são essa raiz mais antiga aí, né, de onde vai surgir, por exemplo, a imagem do santo, né? Porque quando você vai ver, cara, que raio que é um santo? Santo não é Deus, né? Não é porque católico acredita em santo que ele é politeísta. Não, o cara acredita em um Deus, mas tem o santo, né? O que é o santo? É um homem, né? Homem, não falando gênero masculino, mas gênero humano, né? É um cara como eu ou você, né? É um cara que conviveu entre as pessoas, sabe quais são as penas que a gente sofre, sabe que é passar fome, sabe que é passar frio, né? E justamente por isso intercede por você, né? Olha como ele é muito parecido com um Deus lar. É um espírito protetor, é um espírito que acolhe, um espírito que auxilia as pessoas, né? Esse Deus lar, então, vai ser como se fosse a principal divindade romana, não Júpiter, o maior de todos os deuses, mas os deuses lares, esses deuses próximos, esses deuses que acompanham os homens. Cara, os deuses lares vão ser tão importantes que você vai encontrar ali pequenas variações dos deuses lares, né, nessa imagem de espíritos, e sempre sem nome, né, sempre uma coisa meio que anônima e particular. Por exemplo, a forma mais particular dessa variação dos deuses lares era o chamado gênio, né? Ou gênios, né? O que seria o gênio? O gênio é um espírito protetor particular que acompanha as pessoas, uma espécie de anjo da guarda, né? Traduzindo cristãmente o que seria o gênio, né? O gênio, né, seria um espírito, uma alma externa, por assim dizer, né? Um espírito que acompanha e que influencia os indivíduos. Aliás, você já deve ter ouvido a expressão aí, fulano é uma pessoa de gênio forte, né? Fulano é uma pessoa muito geniosa. Vem desse gênio, desse espírito que influencia a personalidade e faz com que a pessoa tome determinadas decisões de acordo, né, com aquilo que o gênio acredita que vai ser melhor para ela, para que ela se sinta mais protegida. Além do gênio, tem os penates, que deriva da palavra penus, né, que é a dispensa. Os penates seriam os espíritos que protegem o estoque, a dispensa, os alimentos, aquilo que nutre a família que vive no espírito dos lares, né? Olha como está tudo ligado, né? O lar que protege a família, aliás, o próprio lar ele vai ter variações ali do espírito que protege a família dentro de casa, o espírito que protege a família fora de casa, no caminho, na encruzilhada, né? Vê como essa ideia é sempre plural.
Aliás, volta aos gênios, já esquecendo de falar um negócio importante, né? Os gênios, né, eles eram entendidos sempre como derivações de um gênio maior, né? Um pater familiaris, né? Que tinha um gênio do qual derivou todos, né? Esse pai da família, né? Esse espírito gerador da família, né? Vai botar em cada pessoa, né? Uma derivação de si. Tanto que para os romanos, né, quem tinha família era patrício, né, no sentido da palavra para os romanos, né? Tanto que as famílias romanas, elas tinham nomes de pessoas, né? Pega um romano famoso aí, né? Caio Júlio César. Qual que é o sobrenome? Será que Caio, Júlio e César não são todos nomes próprios? Né? Então, Caio Júlio César pertencia à família dos Júlios. Possivelmente porque quem deu origem, né, o pater familiaris, né, era um cara chamado Július. Né? Assim como você vai encontrar a família dos Flávios, a família dos Agostinianos, né, e assim por diante, né? Esse pater familiaris, né, esse espírito original, deu origem a todos os gênios que vão sobreviver. Então, ó, vamos ver quem já falou aqui, né? Já falamos dos lares, né? Que é o centro aqui da aula, né? Já falamos dos gênios, já falamos aí dos penates e sobrou ali uma outra figura que está ligado à lareira, né? Que é a Vesta, né? A Vesta, que é uma deusa mesmo, assim, muito cultuada em Roma, justamente por ser aquela que protege o fogo sagrado. Né? Existiam templos das Vestais, né, que mantinham fogo aceso constantemente, mas o espírito de Vesta estava em toda a casa, porque em toda a casa existia uma lareira, existia um fogo, né, onde se aquece o corpo, onde se produz o alimento que está lá na despensa, né, que tem um espírito que preserva e que tem um espírito que protege toda a casa. Né? Olha como a igreja do romano não está no templo lá fora, longe de casa. A igreja do romano é a igreja dentro das paredes da casa, é a igreja doméstica, é a igreja da família. Justamente por isso que nós, de descendência cultural latina, temos uma relação muito próxima com esse espírito familiar, com essa coisa que nos conecta a todos a um só grupo, né? Aquilo que nos dá nome, aquilo que nos dá identidade, né? Toda essa coisa que nos une, né? Seria a essência do espírito dos lares. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah, yeah.